Você já se perguntou o que um diretor executivo realmente faz dentro de uma empresa? Por que ele vale tanto? O que ele precisa saber e conseguir fazer que pouquíssima gente tem essa capacidade? Eu sou Alex Bork da V Consultoria e hoje nós vamos ver o diretor executivo. Então, o CEO, o presidente, o diretor executivo, na verdade, eles são diferentes nomes para o mesmo cargo. Ele é hierarquicamente o cargo mais alto da empresa e ele guarda praticamente todas as responsabilidades. O cargo mais alto dentro de qualquer empresa é o CEO, o presidente, o diretor executivo. São diferentes nomes para o mesmo cargo, vistos em inglês, de uma maneira mais tradicional, de uma maneira mais moderna. Mas de qualquer maneira ele sempre cumpre o mesmo grupo de funções e acima de tudo ele tem que conseguir organizar a empresa e saber delegar as outras funções da maneira certa. Todos os cargos de diretores dentro de uma empresa são cargos que guardam grande responsabilidade, mas não guardam grande trabalho envolvido, braçal, cotidiano. Muitas vezes você vai ver o diretor executivo de uma empresa, às vezes ele não fica na mesma sala junto com o resto da empresa. Às vezes, quando a gente fala de empresas menores, diretores executivos acabam executando muitas coisas e eles acabam ocupando mais do que um cargo funcionalmente na empresa. A gente tem que lembrar que sempre o diretor financeiro tem 5 obrigações e essas 5 funções só podem ser feitas por alguém que tem grande conhecimento da empresa e grande capacidade de gestão empresarial. Qualquer cargo de diretoria, um diretor, ele precisa dirigir. Ele precisa ser o piloto, sentindo tudo o que está acontecendo dentro do carro e saber em que direção está indo. Para isso, vem o grande primeiro passo. Ele precisa ter a capacidade de visão e implementação, de organização, estratégia e direção da empresa. Vamos dividir elas e entender um pouco melhor. Quando a gente fala de visão, por exemplo, a maioria das vezes a gente pergunta para empresários de pequeno e médio porte aonde você vê a empresa daqui 5 ou 10 anos. Ter a visão para isso e daí planejar de acordo é um passo muito importante para a empresa. A resposta, isso que a gente tem, só que talvez um pouco maior, não é exatamente ter uma visão. Uma vez que existe uma visão para o futuro da empresa, e essa capacidade é uma adquirida através de muito conhecimento e muita prática, a gente vai para o lado de planejamento. O segundo grande passo de qualquer presidente ou qualquer diretor executivo é a capacidade de planejar e estruturar a empresa para que faça isso. Planejar é ter uma visão estratégica, saber que táticas usar, prever alternativas e obstáculos no meio do caminho e, acima de tudo, conseguir organizar a empresa, a equipe e as funções para isso. Terceira grande função de um diretor executivo é a capacidade de liderança. A gente sempre fala liderança como um termo genérico, mas aqui a gente vai falar como uma coisa muito específica. Do mesmo jeito que pilotando um carro, você precisa fazer sempre pequenos ajustes e saber exatamente o que está acontecendo, um planejamento de liderança tem que ser bem feito e bem executado, dentro de encarregados, dentro de funcionários bases, dentro de produtos, dentro de serviços, dentro de imagem da empresa. Liderar não é uma postura ou uma atitude. Claro que pode envolver essas coisas também, mas liderar é mostrar o caminho. A quarta grande função de qualquer diretor executivo está na relação entre ele e os diretores abaixo dele e ele e o conselho acima. As grandes decisões de uma empresa são tomadas pelo diretor executivo de uma empresa, mas se elas são suficientemente grandes, elas precisam ter a aprovação do conselho, dos sócios investidores nesta empresa. Quando o Bob Iger, por exemplo, o presidente da Disney, resolveu fazer a aquisição da Marvel por 4 bilhões de dólares, ele teve que receber a aprovação dos investidores para pegar todas essas reservas que a Disney, como empresa, como corporação, tinha para poder direcionar isso para comprar a Marvel. E não só foi uma compra, a gente acha que seria legal comprar a Marvel, foi uma escolha detalhada e milimétrica, com planejamento exato e de longo prazo de tudo que teria que ser feito para fazer essa aquisição valer a pena.
Oportunidades futuras, grandes jogadas ou implementações demandam aprovação de conselho. E muitas vezes o diretor executivo, junto com o diretor financeiro, precisam sentar, desenhar todos esses processos, fazer um planejamento completo para ter isto apresentável e pronto para o conselho. A gente vai tirar mais um tempo ainda no futuro para falar sobre o conselho, para falar sobre como organizar uma política empresarial, que nem a gente já fez, e implementar isto no conselho dos sócios investidores e na relação dele com o diretor executivo, para que a gente possa explorar tudo isso que existe dentro de uma empresa. E, finalmente, a quinta grande função que todo diretor executivo tem que fazer é conseguir fazer as coisas que não são delegáveis. As coisas que não podem ser colocadas na mão de outras pessoas. Isso não é um trabalho braçal. Se tem muito disso, é uma falta de treinamento da equipe. Mas tem certas coisas e certas sensibilidades que não podem ser feitas com ninguém, exceto com um diretor executivo. Como encontrar novas oportunidades, alocar capital dentro delas, montar os recursos, saber o que precisa ser feito, fazer com que todos os setores que a gente falou nos todos os últimos vídeos da empresa consigam trabalhar de forma fluida e cooperativa, intermediar tudo isso intersetorial que é feito numa empresa, ser o rosto de uma empresa, palestrar sobre ela, entender mais a fundo a essência e o planejamento futuro do que qualquer um. São coisas essenciais para um diretor financeiro. A maioria dos grandes diretores financeiros passam a maior parte do dia deles em reuniões com pessoas de dentro e fora da empresa, buscando entender e resolver cada vez mais. Um diretor executivo, ele tem que ser mais. E ele sempre tem que estar um passo à frente da empresa, um passo à frente da equipe, um passo à frente da competição e um passo à frente do presente. Ele sabe que se tiver que enxugar as despesas da empresa, ele sabe exatamente na proporção de onde e como ele precisa fazer. Ele sabe que um setor não é mais importante do que o outro. É um maquinário completo para fazer com que o carro ou o relógio funcione lindamente. Ele é alguém obcecado não só no sucesso da empresa, mas em cada engrenagem dela.